Havendo número legal, declaro aberta a sessão do dia 25 de janeiro de 2018 do TRE-RN. Ato da sessão anterior, aprovada. Sem proposição, alguma proposição de qualquer dos senhores? Não tem, senão vamos à ordem jurisdicional. Com o primeiro recurso eleitoral, com sustentação oral 37964, de Pedra Preta, de 17ª Zona Eleitoral Lages, da relatoria do juiz André Pereira, recorrente, coligação Unidos pelo Bem da Pedra Preta, recorrente, recorrido Luiz Antônio Bandeira de Souza, e também recorrido Carmen Jussiene Câmara da Luz, são duas tentações oral, né, de parte a parte, né? É em mesa, excelência? Pois não, excelência, pode... Está em mesa, presidente. Vontade para relatar. Processo já identificado por Vossa Excelência. Trata de recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos do Bem de Pedra Preta em face da sentença do juiz da 17ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial e eleitoral proposta por Luiz Antônio Bandeira de Souza e Carmen Jussiene Câmara da Luz, candidatos eleitos, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Pedra Preta, nas eleições de 2016. De acordo com a inicial, houve promessa de entrega de material de construção a eleitores, em especial José Hildo da Silva e Francisca da Chaga de Santana da Silva, em troca de votos dos candidatos representados. Com o mesmo intuito, o candidato eleito, na qualidade de chefe do Executivo, teria concedido gratificação ao servidor Vitoriano Amaro de Melo de forma irregular, sendo retirada após a declaração do servidor de apoio ao candidato adversário. Aduz ainda o uso da Secretaria Municipal de Saúde para guardar bebidas alcoólicas utilizadas durante os atos de campanha. Por fim, relata que, durante o dia do pleito, houve obstrução de sufrágio pela conduta do policial militar Sargento Pontes, notório cabo eleitoral do representado, bloqueando as vias de acesso a algumas comunidades rurais e priorizando o tráfego de eleitores simpatizantes do candidato representado. Nesse caso, aduz que cerca de 900 eleitores tiveram prejudicado o exercício do direito ao voto. O juiz da 17ª Zona Eleitoral, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou improcedente a demanda por considerar a prova coligida insuficiente para comprovar a violação dos artigos 30A, 41A das leis das eleições, bem como o artigo 22 da Lei Complementar número 6490, apontado na inicial. Em razões recursais, o recorrente sustenta que o equívoco da sentença, visto que foi contrário ao conjunto probatório produzido nos autos. Afirma ainda que a testemunha Juvenildo Laureano Alves, arrolada pela defesa e proprietária da loja de material de construções, não conseguiu comprovar, através do livro caixa da empresa, quem pagou as notas de materiais de construção apontadas nas folhas 13 e 14. As folhas 111 e 118 versos foram apresentadas contra razões nas quais o recorrido reitera os argumentos expostos na defesa, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso. Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Peço a palavra, senhor presidente. Excelente, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora juíza, senhores juízes, nobre representante do Ministério Público. Trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral, em que a defesa gostaria, a parte recorrente aqui, a coligação, gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para alguns fatos que foram ignorados pela sentença. Constam nos autos diversas ordens de um depósito de material de construção, as quais sequer foram contestadas a relação da sua veracidade. E duas testemunhas, cujos nomes estão nas ordens, foram ao juízo e disseram categoricamente que aquelas ordens serviram para a compra de seus votos, bem como assim de suas famílias. Então, vem uma ordem de material de construção, cuja origem não é contestada, e vem a testemunha, com detalhes, contar como adquiriu esse material de construção, como ganhou dos recorridos, e mais, que sequer tinha dinheiro para comprar aquele material de construção. Mas o pior não é isso. O pior é o depoimento do dono do depósito do material de construção. O dono do depósito do material de construção vai a juízo e diz: essa ordem é verdadeira, esse pedido foi feito, a entrega foi feita, mas quem pagou
foi a própria pessoa e em dinheiro. E então eu perguntei, me diga uma coisa, é em dinheiro? O senhor tem aí a prova que o senhor entregou esse material lá? O senhor contabilizou esse recurso? Ele disse o seguinte, eu tenho a nota fiscal, eu tenho anotado no livro caixa, já que é dinheiro, e eu tenho a prova da entrega e tenho essas notas aí originais. O que é que aconteceu? A juíza, acabou a audiência de instrução, a juíza dá 10 dias para que ele apresente esses documentos. E o que é que o dono do depósito apresenta? Não apresenta nota fiscal, não apresenta as vias originais dessas ordens e diz, apresenta um livro caixa. E esse livro caixa seria o movimento diário daquela loja, onde constaria o registro desse pagamento em dinheiro no livro caixa. E aí, excelências, eu chamo a atenção para as folhas 72, 73, 74, 75 dos autos. O livro caixa foi feito em computador e o programa de computador, obviamente, não dá para fraudar a data. Pois esse livro caixa que foi entregue na Justiça, ele foi feito no dia 18 de abril de 2017, no dia que o dono do depósito protocolou a resposta na Justiça Eleitoral. Todo mundo sabe, e aqui eu gostaria de ler a norma contábil, que, peço vênia para, as anotações devem ser metódicas, diárias e detalhadas, bem como todas as notas fiscais e comprovantes de pagamentos devem ser guardados, pois são eles que ajudarão a preencher o livro caixa corretamente. E onde está essa nota fiscal que nunca foi apresentada? Essa é a maior prova de que houve corrupção eleitoral. A testemunha afirma que houve corrupção eleitoral. Os documentos produzidos, inclusive, pela defesa, comprovam a tese. E aqui eu uso uma frase muito usada pelo Ministério Público, inclusive recentemente. No crime de corrupção não existe recibo. Qual é a prova que queriam? Se não essa. Qual é a prova que queriam? Então, nos autos, existem as ordens, existem as testemunhas dizendo que aquilo foi para a compra de voto, e o vendedor não conseguiu provar a venda. O pagamento, que a testemunha disse que não tinha dinheiro para pagar. Se isso não é compra de voto, se isso não são circunstâncias que demonstram claramente a compra do voto, eu realmente desconheço como é que se prova uma compra de voto. E um outro fato. Existe um servidor no município, de nome Vitoriano, que o prefeito resolveu gratificá-lo com um adicional nos seus vencimentos e resolveu colocar no seu contra-cheque horas extras. Isso nos meses de R$330. Isso em julho e agosto, ou seja, julho e agosto de 2016. Pré-campanha, primeiro mês de campanha. Vai o servidor na justiça, diz que os R$330 do contra-cheque dele, que está nos autos, foi para comprar o apoio político dele e de sua família, e mais. No mês de agosto, o cidadão resolveu dizer e colocar no seu Facebook que não apoiava Luiz, que é o recorrido, o prefeito, mas apoiava o candidato adversário. Botou uma camisa verde e tirou uma foto. O que foi que aconteceu? Cortou a gratificação de setembro. A partir de setembro ele já não recebeu. Ou seja, recebe 2 gratificações, coloca uma foto no Facebook, que apoia o outro candidato, perde a gratificação e, no mês, vai à justiça, diz que isso foi em troca de apoio político e a juíza julga improcedente. Até me espanto com o Ministério Público pedir a improcedência também desta demanda. Então, senhores, peço que vejam os autos para confirmar o que está sendo dito aqui da tribuna. Os fatos são graves, estão provados e aptos para a reforma da decisão e a procedência da AGE, cassando os diplomas dos recorridos e aplicando-lhes a pena de inelegibilidade e multa prevista no 41A. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Hermano Mota, excelentíssimos senhores membros, senhora juíza, doutora Cibele Benevides, procuradora regional eleitoral, servidores, advogados, os que nos ouvem e escutam e assistem pela internet.
Primeiramente, queria parabenizar o meu colega que antecedeu em sustentação oral, o doutor Tiago, pela sempre louvável eloquência e firmeza na defesa de sua tese. Contudo, sabe ele que a história não é essa como ele contou. E não sou eu quem está dizendo. Os autos revelaram isso. A prova processual revelou isso. Tanto é assim que o Ministério Público, sempre rigoroso na análise da prova, em primeira instância, opinou nesse sentido. E em segunda instância também. Mas irei tratar, embora o recurso fale de outros atos e de outros fatos, apenas dos 2 fatos que o doutor Tiago Cortez limitou sua sustentação oral. Quais sejam eles? O episódio envolvendo uma suposta distribuição de material de construção em troca de voto. Qual foi a prova produzida a respeito desses fatos? A juntada de algumas cupõezinhos da loja de material de construção, onde apenas 2 possuem alguma identificação, que foram dos eleitores que mencionou, e nos outros há uma dificuldade de leitura. Eu, pelo menos, não consigo compreender o que está ali anotado, não vi nos autos ninguém que tenha conseguido compreender, nem o juízo, nem o Ministério Público. E nos 2 que há a identificação do eleitor, há um carimbo com data do pagamento. E essa data é 26 de julho de 2016, ou seja, em período anterior ao pleito. Todos nós aqui sabemos, e a jurisprudência é firme, de que não existe compra de voto antes do registro de candidatura. Faltou a defesa da coligação recorrente, tanto na inicial, quanto no recurso, quanto nas alegações aqui em tribuna, destacar esse fato. E quando em juízo, indagado sobre isso, as testemunhas não souberam explicar por que eles receberam material de construção e ali constava a data de 26 de julho. Eles não souberam explicar. Não souberam explicar. Inclusive, a prova testemunhal foi tão frágil e confusa a respeito desse tema que o juízo de piso, com sugestão do parecer de primeiro grau, sugeriu a apuração de falso testemunho. Indicou a apuração de falso testemunho, porque as testemunhas não sabiam explicar nada, só sabiam responder as perguntas que o advogado da coligação autora fazia. Nada mais eles sabiam explicar em juízo. Não sabiam explicar por que no recibo tinha data de 26 de julho. Não sabiam explicar nada. Pois bem, quanto aos fatos da suposta data do balanço contábil, do livro caixa da loja de materiais de construção. Eu não estou aqui fazendo a defesa da loja, do empresário, até porque ele é uma testemunha do juízo, não é parte no processo. Mas, com certeza, eu analisei o documento, aquela data que o doutor Tiago falou é a data da impressão, não necessariamente a data da confecção. Se eu imprimir um documento de um sistema de informática, hoje ele vai registrar a data que eu imprimo. Alguns fazem 2 registros. A data que foi feito é a data da impressão, outros não, só da impressão. E eu não desconheço qualquer prova, a não ser a imaginação do doutor Tiago, de que tenha sido fraudado essa documentação. Não há nem em juízo, não foi feita nenhuma prova disso. Então, quanto a esses fatos, a sentença de piso e os pareceres ministeriais são claros de que a prova é extremamente frágil. Quanto ao último fato, narrado pelo doutor Tiago, da gratificação que teria sido paga a um servidor público em troca do voto, ou para angariar o apoio político, também esqueceu o doutor Tiago de mencionar que essa gratificação vinha sendo paga, inclusive, no ano anterior eleitoral. E os contra-cheques estão nos autos. É verdade sim, que deixou de ser paga em setembro de 2016. Mas ela já vinha sendo paga desde 2015. Então, a tese de que a gratificação foi colocada no contra-cheque para a obtenção do apoio político, ela se esvai nesse fato concreto, insofismável e devidamente comprovado em documento, não impugnado em juízo. Então, por essas razões, de forma singela e confiando na justiça, é que requer o improvimento do recurso. Passando ao voto.
A agremiação recorrente ajuizou a ação de investigação judicial eleitoral, postulando a condenação dos recorridos pela prática de arrecadação ou gasto ilícito de campanha, captação ilícita de sufrágio, conduta vedada dos agentes políticos públicos e violação do artigo 22 da Lei Complementar 6490, a qual foi julgado improcedente no juiz Acor. O acervo probatório constante dos atos consiste basicamente em notas pedidas de recibo emitidas pela empresa Madeireira Central, que foram entregues aos eleitores, segundo alega, na intenção de compra de votos. 2. Foto, vídeo e um termo de declaração prestado junto à Promotoria de Justiça de Lages, que, de acordo com o relato da inicial, comprovaria o bloqueio ilegal das vias de acesso das comunidades rurais para impedir o exercício do sufrágio. 3. Fotos e vídeos da suposta utilização da Secretaria Municipal de Saúde para guardar bebidas alcoólicas que foram utilizadas em movimentações políticas. 4. Contra-cheque do servidor Vitoriano Amaro de Melo, com o pagamento de gratificação sob a forma dissimulada de horas extras, para, segundo se afirma, comprovar a captação ilícita de sufrágio alegada. Conforme esclareceu o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, apesar de a inicial se referir a notícias de que mais de 50 eleitores tiveram votos comprados através de material de construção, funda-se o presente processo na suposta promessa de entrega de tal benesse a 2 eleitores, José Elcio da Silva e Francisca da Chagas Santana da Silva. Em relação ao recibo de material de construção emitidos, a testemunha Francisca da Chagas Santana da Silva informou que a oferta foi feita pelo então prefeito, ocorreu em setembro de 2016. Todavia, a nota de pedido de compra apresentada pela recorrente investigante e reconhecida pela testemunha, folhas 14, é datada de 26 de julho de 2016, ou seja, 2 meses antes do relatado no depoimento. Do mesmo modo, a testemunha José Elcio da Silva não soube precisar o dia da oferta de material de construção feita pelo recorrido investigado, apenas referir-se à data constante do documento da loja de material de construção, 25 de julho de 2016, período também anterior à candidatura. Quanto às demais notas apresentadas pela recorrente, divergem das de folhas 13 e 14 e apresentada fragilidade como prova. Esse que não possui o carimbo pago, a assinatura não foi reconhecida pelo proprietário da loja como sua ou de seus funcionários. Por oportuno, transcrevo o trecho da sentença recorrida, pelos quais aspectos foram de forma translúcida sopesados. E aqui eu trago o trecho da sentença que está disponível para vossas excelências. A alegação em sede recursal de que era dispensável a oitiva de outras testemunhas e de que o livro caixa apresentado pelo empresário foi fraudado, quando desacompanhado de provas, não é suficiente para vincular este juízo à existência de um esquema de compra de votos. Eis que, para fim de caracterização do ilícito eleitoral, faz notória a necessidade de apresentação de prova robusta e irrefutável. A alegada impressão do livro caixa no ano 2017 não pode traduzir que as informações inseridas foram fraudadas, quando compatíveis as datas e valores com as notas apresentadas e o depoimento das testemunhas. Descabe ainda a tese de que a não comprovação do pagamento pelas testemunhas induz que foi necessariamente realizado pelos investigados. No tocante ao suposto bloqueio de vias impedindo o exercício de voto de 900 eleitores, o juiz eleitoral registrou na sentença que, de acordo com os dados do resultado da votação por zona eleitoral e município, dos 3.336 eleitores aptos a votar em Jardim... em Jardim de Piranhas, Pedra Preta. Comparecer às urnas com um índice de abstenção apenas 218 eleitores. A sentença está muito bem lançada, ele faz até um gráfico desta comparação. Com um índice de abstenção de apenas 218 eleitores, condizente com a média de outros pleitos realizados nos municípios de eleições anteriores. Esse dado estatístico acrescido depoimento prestado pelo Sapêncio Simplício, que esclareceu que se tratou de medida de impedir o transporte ilegal de eleitores de ambas as coligações, suficiente para afastar a prática do suposto ilícito. Sem razão ainda a sustentação do uso da Secretaria Municipal de Saúde para a guarda de bebidas utilizado na campanha dos investigados. As fotos e vídeos apresentados constam apenas de populares discutindo na rua em frente à Secretaria de Saúde e caixa de cerveja. Não tem elementos necessários para a comprovação do ilícito apontado, quando analisadas conjuntamente com o depoimento do sargento Simplício, que afirmou:
Ao chegar no local, se deparou com 3 caixas de cerveja e a presença apenas de denunciantes, não presenciando qualquer ato de distribuição de bebida ou uso do bem público. Por derradeiro, cabe analisar a concessão da gratificação ao servidor, eleitor, Vitoriano Álvaro de Mello, para a obtenção do voto. A testemunha confirmou o apoio ao candidato adversário durante a campanha, tendo inclusive publicado em rede social sua intenção de voto, cabendo a este juiz pesar o tal fato, aliado aos contra-cheques que também foram apresentados como rubrica horas extras, e são datados de períodos bem anteriores ao período eleitoral, conforme afirmou o procurador regional eleitoral em seu parecer. E traz aqui que essas horas extras, incluindo o contra-cheque, não se iniciou em agosto de 2016, mas sim em janeiro de 2015, segundo o próprio declarante. Não se revela, por fim, assim, de forma convincente e conteste que esse acréscimo remuneratório teve a finalidade de compra de votos. Aliás, o próprio declarante não soube sequer explicar o motivo pelo qual o dinheiro foi acrescido ao seu salário, tendo sido apenas informado por seu irmão. Por fim, destaco os precedentes desta Corte, para corroborar o raciocínio nesse voto, pela falta de prova robusta, há um precedente do ministro Henrique Neves, e aqui desta Corte, do relator, desembargador Banir Monteiro, pela improcedência por falta de arcabouço probatório robusto para caracterizar o ilícito descrito no artigo 41A da Lei das Eleições. Por estas razões, senhor presidente, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Eu indago dos advogados, dos julgadores, se há alguma divergência, já que o voto está disponibilizado. Relator. Todos acompanham o relator. A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Agora o recurso eleitoral 146-49, de Jardim de Seridó, 23ª Zona Eleitoral, vinculada a Caicó, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, onde é recorrente coligação Seguindo em Frente com o Povo. Recorrido coligação Mudar para Melhor e recorrido também José Amazan Silva e Ana Maria Medeiros Vilar dos Santos, do Propaganda Eleitoral. Emenda, excelência. Emenda, presidente. É o recurso da coligação, por meio de advogados, em face da decisão do juiz da 23ª Zona, que julgou improcedentes os pedidos constantes da representação, entendendo impossíveis a concessão de direito de resposta, a determinação de exclusão dos vídeos ou a aplicação de multa, por não vislumbrar haver mensagem injuriosa à imagem do candidato José Anchieta Rodrigues de Moura. Nas razões de recurso, pleiteiam os recorrentes o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial. Julgar procedentes. Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença. Com vistas, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou por não conhecer os pedidos de retirada e abstenção de nova veiculação dos vídeos supostamente ofensivos e concessão do direito de resposta ante a perda superveniente do objeto e, no mérito, por seu desprovimento no tocante ao pedido de aplicação de multa aos recorridos. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Inicialmente, esses dois pedidos para retirar ou se abster de veicular novos vídeos supostamente ofensivos e de conceder direito de resposta, entendo prejudicados porque o período já passou para tanto exibir esses vídeos quanto para o direito de resposta. Cito decisões várias sobre essa impossibilidade e no ponto em que permanece o interesse no feito, havendo violação da honra do candidato, não há previsão de multa para o ofensor, mas apenas concessão do direito de resposta ao ofendido. Transcrevo o artigo 243, inciso 9º, parágrafo 3º do Código Eleitoral e o artigo 58 da Lei 9.504 de 97, em que estabelece as proibições para esse tipo de conduta. Os dispositivos legais mencionados não elencam pena de multa para quem venha a incorrer nas condutas aos recorridos imputadas, penalizando seus infratores apenas com a perda do tempo de propaganda eleitoral e com a não
reapresentação da propaganda irregular. Cito também jurisprudências a respeito e concluo, senhor presidente, que com base nas mídias acostadas aos autos, entendo não se ter configurado ofensa à honra do candidato pertencente à coligação recorrente, já que as afirmações ventiladas constituem-se em opiniões de eleitores em face da liberdade de expressão. Ademais, ainda que ofensivas tivessem sido tais afirmações, em respeito ao princípio da legalidade, não seria possível a pretensão de aplicar multa aos recorridos por não haver expressa previsão legal. E assim voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional por desprover o recurso, senhor presidente. Todos com o relator? Com o relator. A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Agora, o recurso eleitoral 181-52, de Alexandria, 41ª zona, da relatoria do juiz Francisco Glauber, onde é recorrente Jeane Carlina Saraiva e Ferreira de Souza, e recorrido coligação Quero Paz e Progresso, propaganda eleitoral. Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto por Jeane Carlina Saraiva Ferreira de Souza, então candidato ao cargo de prefeito do município de Alexandria, contra a decisão do juiz da 41ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta pela coligação Quero Paz e Progresso em face da recorrente, por considerar demonstrada a prática de propaganda irregular. Na sentença, o magistrado de primeiro grau condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 9.000 por violação disposto no artigo 39, parágrafo 3º, 1, da Lei 9.504/97, ante a veiculação de propaganda eleitoral em carro de som, divulgando jingle de campanha da recorrente, a uma distância de menos de 200 metros da sede do Poder Executivo Municipal. Em suas razões, a recorrente sustenta que não é possível identificar qual coligação pertence ao automóvel que estava fazendo a propaganda eleitoral, não foi possível comprovar se foi divulgada, de fato, propaganda eleitoral no carro de som, a norma tida por violada, o artigo 39, parágrafo 3º do inciso 1, é norma em branco, não havendo punição a ela vinculada. Pede, por fim, o provimento do recurso para a reforma da sentença e julgamento de improcedência da representação. Contra razões apresentadas, manifestação do Ministério Público Eleitoral dessa instância no sentido do provimento do recurso, afastando-se a aplicação da penalidade pecuniária. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, a propaganda eleitoral em carro de som basicamente é prevista no parágrafo 3º do artigo 39 e há uma vedação de que ele seja utilizado, esse equipamento de som, a menos de 200 metros das sedes dos poderes executivo, legislativo da União, Estados, Distrito Federal, municípios, dos tribunais judiciais, de quartéis e outros estabelecimentos militares, além de hospitais, casas de saúde, escolas, bibliotecas, igrejas, teatros, quando em funcionamento. Essa mesma previsão está na Resolução 23457/2015, que trata da propaganda eleitoral para as eleições de 2016. Todavia, não há qualquer previsão de aplicação de sanção em ambas as normas, caso ocorra a utilização de carro de som em distância inferior a 200 metros dos órgãos apontados no dispositivo. De fato, em sede de direito sancionador, só a lei pode impor sanções. Artigo 5º, 2 e 39 da Constituição Federal. Observando-se as normas de propaganda contidas na Lei 9.504/97, verifica-se que, em outras situações de propaganda irregular, está expressamente prevista a aplicação da penalidade de multa. Pode-se citar como exemplo a propaganda antecipada, artigo 36, parágrafo 3º, a propaganda veiculada em bens públicos ou de uso comum, artigo 37, parágrafo 1º, e propaganda mediante outdoor, artigo 39, parágrafo 8º. Ressalte ainda que, na hipótese em análise, embora o artigo 39, parágrafo 3º, silencie em relação à aplicação de qualquer multa, no próprio dispositivo, no tocante à utilização de outdoors, o legislador dispôs expressamente a respeito. Parágrafo 8º. Tal situação reforça a intenção do legislador em não se aplicar qualquer sanção na hipótese de violação do parágrafo 3º do artigo 39 da Lei 9.504/97. Em hipótese de propaganda onde não haja previsão de sanção, cabe apenas a providência de se exigir do agente a cessação da propaganda mediante o uso do poder de polícia, e eu peço desculpa para não citar o artigo 41 da Lei 9.504/97, e trago o entendimento do TSE a respeito, cito aí o RESP 35724, ministro Marco Aurélio, julgado em 2012, cito também outros julgamentos no mesmo sentido daquela corte, assim como julgados dessa corte, o mais recente,
o recurso 24007, julgado em março do ano passado, 2017, relatora a juíza Berenice Capuchu. Entrando no caso concreto e para resumir, não há cabimento da aplicação de sanção para esse tipo de propaganda realizada no caso concreto, ou seja, a menos de 200 metros da prefeitura, mediante o uso de carro de som. De sorte, senhor presidente, que a míngua de previsão legal, eu estou afastando a multa e, em consonância com o parecer ministerial, dando provimento ao recurso. É o voto. Todos com o relator? Com o relator. A unanimidade, então, nos termos de voto do relator. Recurso eleitoral 253-53, de Natal, quarta zona eleitoral, relator juiz Luiz Gustavo Smith, recorrente Luiz Antônio da Rocha, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Prestação de contas. Vossa Excelência tem a palavra. Processo já identificado por Vossa Excelência, trata de recurso interposto por Luiz Antônio da Rocha, em face de sentença do juiz da quarta zona eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha eleitoral, para o qual concorreu em 2016 ao cargo de vereador. Prestou contas na modalidade simplificada, senhor presidente, e foram detectados alguns vícios pelo órgão técnico, conforme consta do relatório preliminar dos autos. Houve a intimação para que prestasse esses esclarecimentos, o prestador de contas deixou transcorrer o prazo inálbis. Diante dessa omissão, o juiz Acol converteu o feito para o rito ordinário e promoveu uma nova intimação, ocasião em que, já pela segunda vez, não houve qualquer manifestação do ora recorrente, e a sentença culminou por julgar desaprovadas as contas, considerando as falhas apontadas, além da ausência da prestação de contas retificadora. Embargos foram opostos e rejeitados. Posteriormente à sentença proferida nos embargos, foram juntados alguns documentos pelo prestador de contas. Recurso interposto, argumentando que, diante do montante inexpressivo de recursos, faria jus à prestação simplificada, e ressaltando que os documentos juntados demonstram a propriedade dos bens empregados em sua campanha, tendo havido apenas um erro no preenchimento da declaração de bens de seu registro. Pediu a aprovação das contas, contrarrazões foram apresentadas e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento. É o que importa relatar. Em discussão, relatório. Aprovado. Senhor presidente, a situação é exatamente idêntica do processo que foi votado ontem, a prestação simplificada. Ela exclui alguns formalismos, mas isso não pode tisnar a necessária transparência das contas prestadas. Aqui a única diferença, o voto está escrito, disponibilizado para todos os colegas, e eu aqui me disponho a prestar qualquer esclarecimento. Aqui a única diferença é que, após o julgamento dos embargos de declaração, já na primeira instância, houve a juntada de alguns documentos que, segundo o alegado pelo recorrente, comprovariam a propriedade de alguns bens. E eu encaminho meu voto no mesmo sentido do que eu encaminhei ontem, apenas mencionando que, sobre os documentos juntados, após a prolação da sentença dos embargos, ainda que fosse excepcionalmente considerados, poder-se-ia afirmar que não seriam capazes de sanar os vícios da prestação em análise, pois se referem a tão somente um dos pontos suscitados no relatório preliminar de diligência, sendo inócua, portanto, pelo menos para os fins pretendidos, qualquer manifestação acerca deles. No caso, consta aí do voto, eram várias falhas apontadas e esses documentos só se referiam mesmo colocados a destempo, se considerados excepcionalmente, só saneariam uma dessas falhas. E nesse sentido, senhor presidente, eu estou encaminhando meu voto na esteira do que nós já vimos decidindo anteriormente, em casos tais, pelo conhecimento e desprovimento do recurso em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. E é como eu voto, senhor presidente. A unanimidade, todos anuem o voto do relator. Pois não. Quanto a esses documentos, a gente não está admitindo a juntada expressamente? Não, eu faço opter dictum
essa colocação que mesmo que considerasse, não teriam o condão Perfeito. de ensejar a aprovação e a modificação da conclusão do julgado. Embora que esses documentos eles foram juntados, eu ressaltei bem, após a sentença já proferida nos embargos de declaração. Eles não vieram sequer com os embargos. Vieram depois. A minha preocupação, doutor Gustavo, é só no fato de a gente não expressamente deixando de apreciá-los, porque é extemporânea a sua apresentação, ficar o precedente da análise. E a Corte já assentou que, ou melhor, esse assunto até tem sido motivo de debate, se até a sentença é possível ou não. Mas nem é o caso daquele debate. Porque esse daí é posterior, inclusive, à sentença dos embargos da primeira instância. Então, me parece que ficaria mais confortável para a Corte se a gente expressamente assentasse a não recepção desses documentos. Posso fazer o acréscimo, no voto, fazendo o registro de que eles foram extemporaneamente, até demais, apresentados e não são considerados. Entretanto, ainda que considerados mesmo que excepcionalmente fossem considerados, não teriam condão de alterar o resultado. Só para fim de não fixar nenhum tipo de precedente no sentido... Não, perfeito. Posso fazer essa adequação e até agradeço a sugestão de Vossa Excelência. Então, feitas essas considerações, não é? Todos anuem o voto do relator, não é isso? A unanimidade no extremo do voto do relator, não há mais processo mesa para julgamento. Está encerrada a sessão.